levantamento do Andreas Pereira. A bola passa, Gomes, Rossi! Estamos por conta do Dario Herrera. Extenuado Gustavo Gomes. Rossi manda lá pro ataque. Segundos finais. Prepare o seu coração aí. É a Libertadores das cores. De brasileiros de todas as classes. 130 anos de uma nação de crendices e de ciência. De glórias e tragédias. Uma paixão e nada mais. O Flamengo é tetracampeão da América. No Brasil não tem outro igual. O Flamengo é o único 4 vezes campeão da Libertadores. A Libertadores 2025 é do Flamengo. A explosão, o choro, a emoção incontida de uma conquista que ficará para a eternidade. Cada lágrima se justifica. E aqui não há derrotados. São todos vencedores dos dois lados. Esse Palmeiras impressionante contra um Flamengo de uma supremacia indiscutível. Que conquista Libertadores. 130 anos e 40 milhões de apaixonados. E uma história incrível de títulos. E agora, 4 vezes campeão da Libertadores. O Flamengo conquista a América. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. 194 jogos. Nenhum técnico venceu mais jogos de Libertadores com a camisa do Palmeiras do que o Abel. São vitórias impressionantes. Em 6 edições, conquista 2 títulos, chega à sua 3ª final. São 44 vitórias nesses 65 jogos. Luiz, é considerado o maior treinador da história, né? Acima até do Oswaldo Brandão, né? Que foi outro grande treinador do Palmeiras. O trabalho do Abel é incontestável, Luiz. Poucos treinadores conseguem atingir esses números, essas metas como ele conseguiu. Alguns problemas esse ano, né, que talvez não estivessem dentro da sua programação, mas tem muito mérito o Palmeiras de ter chegado até essa final. Caio, eu gostaria da sua palavra sobre o Palmeiras também, a essa altura. Os jogadores estão recebendo as medalhas do vice-campeonato da América, do Alejandro Domingues e do Samir Chaldi. O Palmeiras que termina, como você disse, um ano sem títulos, mas protagonista em todos eles. E vai continuar sendo. Vai continuar sendo pelo poder aquisitivo, pela gestão profissional. Vai continuar sendo, e a Leila foi muito feliz em anunciar a renovação, ou melhor, a permanência do Abel, que depois ele confirmou até 2027, para acabar com qualquer tipo de especulação. O Palmeiras é muito mais forte com o Abel e contratou bem esse ano. É que tem um outro rival do tamanho do Flamengo que tem o mesmo dinheiro, o mesmo tamanho de cheque que tem o Palmeiras. Então eles vão continuar sendo os grandes protagonistas nos próximos 3, 4, 5 anos, porque se prepararam para isso, porque cuidam da base com carinho, porque contratam e são muito bons na hora de atacar o mercado. A gente está vendo aqui, o Palmeiras cai de cabeça erguida. O Palmeiras fez um jogo de igual para igual, teve as oportunidades dele no jogo, mas vem de um momento de instabilidade. E quando você perde a liderança do brasileiro da maneira como você perdeu, por incompetência própria, você chega mais fragilizado para encarar uma final de Libertadores. O presidente do Flamengo ali, o Luiz Eduardo Bap, o Luiz Eduardo Batista, o Bap, recebendo os cumprimentos dos dirigentes da Sul-Americana e da CBF. Felipe Luiz e seu auxiliar direto, Ivan Palanco. Esse menino é espanhol, tá com o Felipe como bicampeão mundial, inclusive sub-20 na base do Flamengo. E o cheque de 24 milhões de dólares, aproximadamente 130 milhões de reais, a premiação que o Flamengo recebe neste momento do Alejandro Domingues, que é o presidente da Conmebol, ao presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista. Recebe um abraço ali o BAP.
conquistando o seu principal título como presidente do Flamengo, levantando o título de campeão da América. Quando ele assumiu, ele disse que a prioridade seria o Campeonato Brasileiro, né, Luiz? Logo no dia da sua posse. Felipe Luiz, chamado para receber sua medalha. Impressionantes 4 títulos em um ano. Houve palavras carinhosas ali do Alejandro Domingues. Campeão da Copa do Brasil ano passado. Campeão da Supercopa do Brasil esse ano contra o Botafogo. Campeão estadual. Campeão da América. São 85 jogos com 54 vitórias. Desses jogos, apenas 10 derrotas. É impressionante. O Luiz vai usar o que a gente usa para os jogadores, né? Jogadores promissores, né? Esse é um treinador promissor. Cometeu erros, vai cometer erros, mas o potencial que existe, a margem de melhoramento para o Felipe Luiz como treinador, ela é muito grande, né? Principalmente pela experiência que ele teve como jogador na Europa e pelos treinadores que ele teve, que de cada um ele absorveu alguma coisa. Jogadores agora recebendo suas medalhas. E daqui a pouquinho, as notícias do Brasil e do mundo, claro. Continuaremos repercutindo a grande final da Libertadores do Jornal Nacional. Ana Paula Araújo e Alter Duarte apresentam o JN daqui a pouquinho. Nico de la Cruz. Em 2019 ele estava do outro lado, né? Jogava pelo River. E o Varela, chorou muito o Varela. Que partida fez o Varela? Aí o Matheus Cunha, o goleiro reserva número 1 do gol do Flamengo. Carrascal, Danilo, Jorginho, pedação da rede, Ayrton Lucas, Alan, Ortiz, Rossi, Wallacian. É a consagração dos jogadores do Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores da América, o primeiro time brasileiro a conquistar 4 Libertadores e 3 delas nos últimos anos. Caminhada que começou lá em 1981 com a estupenda geração liderada por Zico, Júnior, Adílio, Leandro, Andrade, entre outros. E vem agora para esse período que se configurou no primeiro instante numa dinastia, depois com mudanças importantes de jogadores, mas esses dois aí estão desde o início desse momento. Foram protagonistas nos títulos conquistados a partir de 2019. São 3 Libertadores, 2 brasileiros. Como os mais importantes, 2 Copas do Brasil. Arrascaeta, o craque do campeonato. Bruno Henrique, um ídolo histórico. Que tem o jeito dessa nação, que representa a torcida rubro-negra. Com a braçadeira de capitão. Augustinho Rossi segue ali, vivendo o seu momento de felicidade, como milhões e milhões de torcedores espalhados por este Brasilzão. E o Léo Ortiz ali focado, concentrado, num beijo, eu diria, longo, na medalha de campeão da América. Como disse o próprio Danilo, muitos não sabem o nível de sacrifício para um atleta de futebol profissional, para um jogador de futebol profissional, para chegar a uma conquista, ainda mais desse tamanho, e a manutenção no topo. Os jogadores estão reunidos, esperando a taça, e ela vem aí. Nação rubro-negra. São 130 anos dessa nação, de crendices e de ciência, de glórias e tragédias, uma paixão e nada mais. O Clube de Regatas do Flamengo conquista a América pela 4ª vez.